Fala galera, eu sou o professor Anderson Acácio e vamos começar mais uma aula de matemática. Sejam bem-vindos. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre ângulos notáveis. Sejam bem-vindos. Mas o que são ângulos notáveis? Devido à grande aplicabilidade de alguns ângulos, eles são considerados notáveis porque aparecem com muita frequência. Então, é muito bom para nós que a gente consiga decorar os valores de seno, cosseno e tangente para esses ângulos. E quais são esses ângulos? São três: 30 graus, 45 graus e 60 graus. Então, nós temos uma tabela, onde essa tabela vai trazer para a gente quais são os valores de seno, cosseno e tangente para os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Reparem que o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus, porque eles são complementares. Percebam que seno de 30 graus é meio e o cosseno de 60 graus é meio. Agora, se eu pegar o cosseno de 30 graus, ele vai ser exatamente igual ao seno de 60 graus. Então, repara o seguinte: cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, que vai ser exatamente igual ao seno de 60 graus, que também é raiz de 3 sobre 2. Já o ângulo de 45, ele é complementar ao 45 graus. Então, eu tenho que seno de 45 é igual ao cosseno de 45, ou seja, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. E a tangente? Como que eu faço para calcular a tangente para esses ângulos? Bom, basta lembrar da aula 2, onde nós estudamos as relações fundamentais da trigonometria. Segue o link do vídeo aí em cima, quem não assistiu, vale a pena assistir. Então, pessoal, reparem que se eu quiser calcular a tangente de 30, basta que eu faça o quê? Seno de 30 graus dividido pelo cosseno de 30 graus. Então, com o auxílio da minha tabelinha, eu sei que o seno de 30 graus vale meio. E eu sei que o cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2. Então, agora eu vou ter uma divisão entre duas frações, onde eu faço o quê? Eu vou repetir a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda. A minha primeira fração é meio, então repito meio, vezes o inverso da segunda. Se a segunda é raiz de 3 sobre 2, eu vou colocar 2 sobre raiz de 3, que vai ser o inverso. Reparem que eu tenho uma multiplicação agora entre frações e eu posso cortar esse 2 com esse 2. Então, vai ficar 1 vezes 1, que dá 1, e embaixo eu tenho 1 vezes raiz de 3, que dá raiz de 3. Lembrando que eu não posso ter raiz no denominador. Vou fazer o quê? Eu vou racionalizar. O que é isso? Eu vou multiplicar numerador e denominador por raiz de 3. Então, vai ficar em cima, o numerador. 1 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3. E o denominador vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, que vale 3. Então, nós temos que a tangente de 30 graus vale raiz de 3 sobre 3. E agora nós vamos fazer a tangente de 45 graus. Então, a tangente de 45 vai ser o quê? Vai ser o seno de 45 graus dividido pelo cosseno de 45 graus. Nesse caso, o seno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2 e o cosseno também é raiz de 2 sobre 2. Se eu tenho duas coisas sendo divididas, isso vai dar 1. É como se fosse 8 por 8, como se fosse 4 por 4. Correto? Se eu tenho raiz de 2 por 2 dividido por raiz de 2 por 2, o resultado vai ser 1. Então, eu tenho que a tangente de 45 graus vale 1. E agora, o nosso terceiro ângulo notável, 60 graus. Como vai ficar a tangente de 60 graus? Tangente de 60 graus vai ser exatamente igual o seno de 60 graus dividido pelo cosseno de 60 graus. Reparem que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60 graus vai ser meio. Novamente, nós temos o quê? Uma divisão entre duas frações, onde eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Nesse caso, a minha primeira fração vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, eu repito raiz de 3 sobre 2. Vezes meio, eu vou inverter. Então, vai ficar 2 sobre 1. Reparem que eu posso simplificar o 2 com 2. Então, isso vai ficar o quê?
Raiz de 3 sobre 1 no numerador vai ficar raiz de 3. E 1 vezes 1 no denominador vai ficar 1. Então, vai ficar raiz de 3. Então, nós temos aí que o valor da tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Bom, nós vamos agora ver um bizu, um jeito bem fácil para conseguir decorar os valores de seno, cosseno e tangente para os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Então, vem comigo. Bom, a primeira coisa a fazer é montar a tabelinha do jeito que está aí. Na primeira coluna eu vou escrever seno, cosseno e tangente, correto? Na segunda coluna eu vou colocar os valores para 30 graus. Na terceira coluna os valores para 45 graus. E na quarta coluna os valores para 60 graus. Entendido? Então vamos lá. Como que eu vou começar? Na linha do seno eu vou escrever 1, 2, 3. Entendido? Na linha do seno, 1, 2, 3. Depois eu vou para a linha do cosseno. Na linha do cosseno eu vou ter o quê? Eu vou ter 3, 2, 1. Então, repare que um é o inverso do outro. O seno é 1, 2, 3 e o cosseno 3, 2, 1. Entendido? Vamos lá. A outra etapa agora que vai vir é você dividir tudo por 2. Então, agora que eu tenho isso aí, eu divido tudo por 2. E a próxima etapa vai ser extrair a raiz quadrada do numerador. Então, agora a raiz quadrada do numerador. Por que o número 1 eu não coloquei raiz quadrada? Porque a raiz quadrada de 1 vai ser 1. Então, eu não preciso escrever. Então, fica raiz no 2 e raiz no 3. Entendido? Então, nós temos aí os valores de seno e cosseno para os ângulos 30, 45 e 60. A tangente é diferente. Basta fazer raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Entendido? Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Inscreva-se no canal. Não esquece de deixar seu like lá no vídeo e compartilhar com seus amigos, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.